Respostas aos protestantes sobre idolatria. Por Jaime Francisco de Moura. O cavalo de batalha dos protestantes é acusar os católicos de adorar imagens. Muitas vezes conseguem confundir os mais simples dizendo que Deus proibiu fazer imagens, etc. Vamos demonstrar aqui que Deus não proibiu fazer imagens, mas aliás mandou fazer. Esclarecimento. Imagem é a representação de um ser em seu aspecto físico. Assim, imagem é uma fotografia, uma estátua, um quadro, etc. Ídolo é um falso Deus, inventado pela fantasia humana, sol, lua, animais, etc. Adorar é o ato de considerar Deus como o único Criador e Senhor do mundo. Idolatria é o ato de adorar o falso Deus, ou seja, é considerar o falso Deus como Criador e Senhor do universo. Venerar é imitar, honrar, louvar, homenagear, saudar, etc. Deus proíbe a fabricação de ídolos, não de imagens. Lendo na Bíblia, Êxodo 21:5, percebemos que Deus proíbe severamente a fabricação de ídolos, falsos deuses, para serem colocados no lugar do Deus verdadeiro, Criador do universo. Quando as imagens não são para serem colocadas no lugar de Deus, isto é, quando as imagens não são para serem adoradas, então o mesmo Deus as manda fazer, e muitas. Exemplo das imagens que mandou fazer. Ler, Êxodo 25,18-20, 26:1-2, 37,7-9, 1 Reis 6:23-29, 1 Reis 6,32, 7,36, 8,7, 2 Crônicas 3:10-14, 5,8, Ezequiel 41,17-21, Números 21,8-9, 1 Crônicas 28,18-19, Números 7,89, 1 Samuel 4,4, 2 Samuel 6,2, Hebreus 9,5. O templo de Deus, construído ricamente pelo rei Salomão, estava cheio de imagens de escultura e Deus se manifestou nesse templo e o encheu de sua glória. Ezequiel 41,17-20, 43,4-6. Nesse templo havia até imagens gigantes, 1 Reis 6:23-35, 2 Crônicas 3:10-14, tinha a serpente de bronze, querubins de ouro, grinaldas de flores, frutos, árvores, leões, etc. Números 21,9, Êxodo 25,13, Ezequiel 1,5, 10,20, 1 Reis 6:18-23, 7,36, Números 8,4. É bom lembrar que os primeiros cristãos usavam imagens nos lugares de culto, nos cemitérios e nas catacumbas. Perseguidos, para auxiliar sua fé tão posta à prova, pintavam e esculpiam naqueles subterrâneos figuras representando Cristo e sua Mãe Santíssima. O que mostra de passagem que o culto também à Mãe de Cristo é tão antigo quanto o próprio cristianismo. Ademais, o fato de que Deus apareceu sob forma visível no mistério da encarnação parece um convite a reproduzir a face humana do Senhor e dos seus amigos. As primeiras imagens eram inspiradas pelo texto bíblico, Cordeiro Bom Pastor, Peixe Daniel, Moisés, mas podiam também representar o Senhor, a Virgem Maria, os santos apóstolos e mártires. Desde os inícios da arquitetura sacra, as igrejas foram enriquecidas com imagens tanto a título de instrução dos iletrados.
Então, para que servem as imagens? Elas contribuem para dar aos lugares de culto um aspecto sagrado, e convidam ao recolhimento e à oração. Êxodo 25,22, 1 Reis 6:23 e 28. Por isso, os querubins da Arca da Aliança não eram simples adornos. Lembravam ainda a mediação secundária dos anjos, Hebreus 1,14, e integravam os objetos do culto. Além desses casos, a Bíblia está cheia de imagens e quadros que o artista divino pintou com letras divinas. Esses quadros inspiraram os artistas humanos e escultores em seus lindos painéis, esculturas ou imagens. Nós católicos, adoramos as imagens. Não, quem o afirma ou não entende nada de catolicismo, ou está mentindo e agindo contra a Bíblia. Que é então, que a Bíblia condena como deuses mudos, Salmos 113,13, e imagens e esculturas de coisas do céu, da terra e das águas. Êxodo 23:5. São os ídolos que os pagãos faziam para representar os seus falsos deuses, Romanos 1,23. De fato, os gentios antigos adoravam como deuses do céu a certos astros, Júpiter, Vênus, etc. E da terra a certas aves e quadrúpedes, e das águas a certos anfíbios, Êxodo 32:6, Romanos 1,23. Os protestantes precisam entender que nossas imagens não são ídolos, mas recordações dos nossos irmãos na fé. Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Assim, os maiores ídolos de hoje são o poder, o prazer, as riquezas. Quando causam injustiça, exploração, corrupção, morte, etc. É bom que fique bem claro que nós católicos, não adoramos a nenhuma imagem, nenhum objeto e nenhuma pessoa humana, pois a Igreja nunca ensinou nem mandou adorar a quem quer que seja, mas sempre ensinou em sua doutrina que devemos adorar unicamente Deus, que é o Pai, o Filho e Espírito Santo. Fonte: as diferenças entre Igreja Católica e igrejas evangélicas. Editora Com Deus, SP. Autor: Jaime Francisco de Moura. Retirado do site Respostas Católicas. https://respostascatólicas.webnode.com.br/ e transformado em audiobook por Católico Formado e Informado é Católico Preparado. Se puder, apoie o canal fazendo uma doação de qualquer valor através do Pix, pois isso será um incentivo para a criação de novos conteúdos. Paz e bem.